Uau, que responsa, hein, gente? Ó, tô ansioso com isso aqui, gente. Não é brincadeira, não. Ontem já foi aqui, né? A gente estava por aqui com o Emicida, aí aqui o Sam, foi lindo demais, né? Foi uma noite maravilhosa. Espero que hoje também a gente chegue um pouquinho, né, no nível. Mas tá lindo demais. Agradecer o Sesc Campo Limpo, toda a equipe do Sesc Campo Limpo, né? E agradecer o pessoal da Feliz, né, que construiu isso, né? As meninas, né? Todas, e o Marinho também. Então foi uma batalha muito grande para a gente chegar na Feliz, né? Até aqui. Tem mais 10 dias praticamente aí para frente ainda, até culminar, né? Dia 22. Então só agradecer mesmo. A gente fica emocionado por estar conquistando, né? Essas várias práticas culturais e outras pessoas vão agregando, né, nesse território que é o Campo Limpo, o Capão, o Taboão, essa região nossa aqui. E para falar hoje, né, a gente vai convidar aqui... não, temos aqui antes, vamos ter uma intervenção. Mas eu gostaria já que os convidados estivessem aqui em cima, né, comigo, porque eu fico aqui solitário. Eu vou ser a estrela solitária do bagulho, né? Então eu queria chamar o Paulo Casale. Uma salva de palmas. O Paulo era o antigo gerente, né, dessa unidade, começou aqui. Eu estava aqui em 31 de maio de 2014. E a Shirley Torres Pérez, ex-coordenadora daqui da unidade, né? E aí vocês ficam comigo aqui, né? A gente já se viu ali, Paulão, Shirley. Obrigado, viu, por, né, acreditar nessa pessoa aqui, está aqui hoje, né? Muito obrigado. E agora uma intervenção, vamos aí com o nosso querido Marquinhos. Uma salva de palmas, Marquinhos. De onde você vem? Massa. Só para, então, pensar um pouco. Diria já ao Siba que uma trombeta anuncia que o mundo está se abalando toda vez que eu estou tragando no cachimbo da poesia. Então vamos de poesia. Ana Rosa mora na Vila Mariana. E assim como eu, não acredita muito nessa história de paraíso assim não. Nem tampouco na liberdade que aí está. Já Miriam, que é um jardim de menina, foi a Lapa, mas também perdeu a viagem, e na volta encontrou uns amigos de Pinheiros. Que bom vê-los, numa tarde que não era assim tão bela, Bela Vista. E agora, eu sou capaz de dar um grito lá do Ipiranga: socorro, socorro. Tá todo mundo help, todos Brooklyn, todos perdizes por aí. Eu chutando latinhas de cola na Sé e uns fazendo promessa a Santo Amaro, num país com tantos band-aids econômico, num estado de miséria, miséria. Do norte ao Sumaré, do Carandiru ao Brás, ninguém aguenta mais, nem eu, nem tu, nem Tietê. Mas tá aí o pessoal do Itaim, Campo Limpo, Taboão, Capão, Tatu, a pé, que apesar do nada, acho que tudo vai dar pé, não é não? Cadê minha asa? Dê minha asa, dê que eu vou voar. O primeiro fragmento é do Siba e da Floresta, a segunda, que é a poesia do Miró da Muribeca, e a terceira é uma música das Clarianas. Gratidão, uma boa noite, boa mesa para nós. Obrigado, Marquinhos. Foi lindo. Miró da Muribeca esteve com a gente, morou aqui no Campo Limpo um tempo, é um poeta lá de Recife, né? E o Miró andou por aqui, ficava ali no Fecha Nunca, né? É um boteco lá no Campo Limpo, lá para a banda de lá, o famoso Fecha Nunca.
E o Pezão também acolheu ele, a Dona Otília. Essas coisas do território, né? Que a gente aí ele vai e lança. O Miró vem e faz uma coisa em cima de alguns bairros de São Paulo que chamou a atenção dele e manda essa poesia para a gente. Obrigado, Marquinhos, apresentasse para nós aqui, para nós começar. Eu queria começar falando assim, aí eu não sei quem que gostaria de responder nessa, né? Tá, tirando para o ímpar. E quem estava na gênese do negócio, né? Como surgiu, né, esse desejo de vir ao Campo Limpo? Mas antes dessa pergunta, eu quero falar uma coisa nossa. Aqui, na estrada do Campo Limpo, ali perto de tem um mercado Sátimo, bem na curva, a gente chamava antes de Curva da Morte, ali tem um galpão da prefeitura. E naquele galpão tem um terreno enorme, né? E a gente sempre sonhava, muita gente falava, né? Será que um dia aqui vai ser um Sesc? Será que um dia aqui vai ser um Sesc, né? E chegou uma época que parece que houve essa, não sei, tá? A gente não se falou, mas houve essa cogitação de que aquilo poderia ser um Sesc naquela região ali do Campo Limpo, né? Também. Então era um desejo já muito antigo e eu falei isso há muito tempo atrás em alguma outra unidade do Sesc. E aí, depois de um tempo, a coisa se profetizou, né? Aconteceu do Sesc estar aqui nessa região. Mas é isso, como que surgiu esse desejo, né, do Sesc vir ao Campo Limpo? Bom, aí é uma questão institucional, né, de ampliação, né, que você está sempre em expansão das suas unidades, né? Inclusive, depois daqui de Campo Limpo surgiram várias outras, né, a própria 24 de Maio, Paulista, Parque Dom Pedro também, que é uma instalação muito similar a essa aqui, né? Então, quer dizer, esse desejo de vir para cá é um desejo da instituição de estar sempre se atualizando, né, e ampliando sua ação, né, principalmente na cidade de São Paulo, né? O Sesc tem em torno de 40 unidades no estado, né, e aqui em São Paulo mais de 20 unidades, né, com essas ampliações. Agora, no ano que vem deve estar inaugurando a unidade de Guarulhos, né, também uma unidade nova, mas quer dizer, isso é um plano institucional que, no caso, a gente não tem acesso a esse plano, né, a gente fica sabendo quando ele já está em vias de se concretizar, mas é esse plano de ação institucional do Sesc de ampliação, né? Teve no interior, inaugurou no final do ano passado a unidade de Birigui também, né? Então tem essa rede do Sesc que vai se ampliando aí nessa ação socioeducativa que o Sesc, né, o projeto do Sesc, né? Tá bom. E no caso aqui de Campo Limpo, na verdade, quer dizer, eu fui chamado aqui para implantar essa unidade, né? Teve uma característica muito, que acho que é importante dizer, muito peculiar, porque geralmente o Sesc, né, tem o terreno, né, que ele vai implantar, né, e aí tem todo o projeto de arquitetônico, a obra, né? Então, até, por exemplo, a 24 de Maio, que eu estou lá agora, quer dizer, um projeto que começou em 2000 e foi inaugurar agora em 2017. Né? Então, quer dizer, um período aí entre, né, projeto, obra, execução, tudo. E aqui, acho que o grande diferencial daqui, um diferencial bastante positivo, é que, assim que o Sesc adquiriu o terreno, o diretor me chamou, né, para implantar a unidade. Ele falou: olha, eu quero que se implante imediatamente essa unidade, né? Então pense num projeto, numa ocupação provisória, né, num trabalho para que a gente abra essa unidade o mais rápido possível, né? Então, bacana foi isso, quer dizer, toda nessa paralela, né, eu sei que o projeto da unidade definitiva aqui está finalizando, né, mas até que se finalize esse projeto, que faça a execução, até a unidade ficar pronta, vai mais alguns anos, como é normal numa obra de grande porte, mas todo esse período, quer dizer, esse espaço já está sendo ocupado, quer dizer, já é uma unidade. A gente está na vantagem, né? então, né? Porque o outro de 2000 até 2017 anos, né? E a gente praticamente parece que houve aí um ano de... Então, o bacana foi isso, né? Quer dizer, então eu assumi efetivamente aqui em janeiro de 2014,
e a gente inaugurou aqui em 31 de maio de 2014. Então foram 5 meses. 5 meses. Que a gente fez um projeto de ocupação com esses containers que ainda estão por aí. Né? E à medida que a gente podia, tinha, não sei se alguém lembra aqui anteriormente, mas tinha os galpões aqui, que era, inicialmente, lá atrás, era uma tecelagem que tinha aqui. Depois ficou um tempão fechado, depois virou a Universidade Anhanguera. Aí a unidade saiu, a Anhanguera saiu daqui, ficou mais um tempo fechado, e foi quando o SESC assumiu. Então tinha esses galpões todos aqui, que foram demolidos depois, que não tinha condições de uso, né, por questões legais e arquitetônicas e de segurança. Eles foram demolidos e ficou essa praça de esportes, de lazer, de tudo aí, né? Então ficou essa unidade completamente aberta. Então, bacana foi isso, quer dizer, ainda que se tenha esse tempo entre adquirir o terreno e a unidade pronta, que pode ser mais ou menos, né? Eu dei esse exemplo da 24 de maio, mas o importante é que todo esse período está sendo preenchido com, quer dizer, isso aqui é um SESC, né? Que o SESC é muito além da estrutura física, né? Lógico que a estrutura física ajuda, né? E a desenvolver os trabalhos, enfim, tanto é que cada unidade do SESC tem não é um prédio padrão, cada prédio tem suas particularidades. Mas, de qualquer forma, todos os programas que o SESC desenvolve em qualquer unidade estão presentes aqui, né? Desde o começo, né, até recentemente foi implantado o programa Mesa Brasil, né, depois de eu ter saído daqui, inclusive. Então, o importante é isso, né? E a gente vê, né? Acho que o que está aí diz muito mais do que eu fale, né? Quer dizer, essa unidade sempre muito bem ocupada, né? Desde quando eu estava aqui, agora, né, com a ampliação desses espaços, as quadras, enfim, tudo. Quer dizer, isso acho que é o bacana disso estar implementado aqui, né? Não precisou, né, esperar X anos para que isso acontecesse aqui, né? Sim, e você vê, mesmo, né, no inverno, ou chega no frio, a turma está aí, né? Tem essa aqui estratégia. O bacana, né, é que com sol, com chuva, o negócio acontece, né? Com frio, com calor. E o vento, né? A unidade do vento. Shirley, a gente estava falando lá atrás, né, Mas, Paulo, eu queria perguntar assim para a Shirley, porque aqui no livro, né, que os dois estão no comando, tem uma coisa também que foi olhado, né, também, essa questão que existe, né, esses movimentos socioculturais que já tinham na região, tal. Isso também foi um fator determinante, assim, decisivo para que a unidade também viesse para cá? Acho que o Paulo coloca muito bem, quando vem o SESC, não interessa a estrutura, o SESC vem inteiro, né? A ideia é que a gente chegue com a proposta, com o conceito, criando uma rede de diálogos, participando de uma rede de diálogos. Então, você eventualmente chega e tem um diálogo, inclusive com o prédio construído. Nesse caso, mais do que a estrutura, que inclusive não havia, mais do que o diálogo com a estrutura, é o diálogo com todo o entorno, né? A lançar um olhar sobre aonde estamos, quem são as pessoas que estão aqui com a gente, que papel a gente pode ter nessa rede, quais são os outros atores dessa rede. Tem alguns trabalhos que deram bastante alimento para essa chegada. Um deles, por exemplo, que a gente cita, é o Santo Amaro em Rede, que foi um trabalho feito já há um tempo atrás, de quando a gente chegou aqui, pela unidade de Santo Amaro, que fez um mapeamento das ações de toda a região, do lado de cá e do lado de lá do Rio, né, das ações não governamentais, de todas as estruturas, de todas as iniciativas, para se conhecer um pouco as especificidades da Zona Sul. A Zona Sul tem, como cada região de São Paulo, a sua personalidade. E reconhecer e saber de que forma a gente pode estar inserido, né, como o Mário muito bem colocou, a gente não chega para brilhar como uma estrela solitária. A ideia do SESC é estabelecer diálogos e vir fazer parte dessas redes. Então, algumas pesquisas que haviam sido... já vinham sendo tratadas pelo SESC, como, por exemplo, o levantamento de perfil da região, o levantamento socioeconômico, um levantamento do perfil cultural, mesmo do perfil de violência, do perfil de ocupação, pesquisas que estavam disponíveis para todo mundo,
junto com o Santo Amaro em Rede, vem fazer parte desse primeiro olhar, além dos outros olhares que a gente lançou para esse espaço, vem fazer parte exatamente no sentido de continuar um trabalho, porque todo o trabalho do SESC ele já vem na mesma base, a gente só vem travando sempre novos diálogos e continuando os diálogos que já fazem parte de uma história. Então, no caso do Santo Amaro em Rede, ele teve uma influência também, já era um mapeamento, mas ainda não tinha o sonho de fazer a unidade aqui no Campo Limpo, né? Ou quando se fez o Santo Amaro em Rede, já se tinha... O terreno ainda não estava, né? Não tinha sido... Não, acho que não. Quer Na dizer que a verdade, partir do mapeamento... O Santo Amaro em Rede foi um trabalho que a unidade fez, né, de toda a Zona Sul aqui, né, por completo, levando até para também nortear um pouco o trabalho que eles... Porque isso foi feito quando também lá em Santo Amaro é uma unidade provisória, né, e até nortear um pouco o trabalho depois que fosse feita a unidade definitiva, né? E aí a gente também, quando veio para cá, né, entre outros trabalhos, né, de pesquisas, quer dizer, foi uma coisa que norteou muito a gente, porque toda essa efervescência artístico-cultural que tinha aqui na região, né, também que a gente particularmente conhecia alguns, mas não conhecia todas, quer dizer, tinha de alguma forma mapeado, né, algumas que já não existiam mais, outras que tinham surgido, mas assim, tinha uma base ali documentada nesse trabalho, que foi importante também para guiar um pouco o nosso trabalho aqui de ocupação inicial da unidade, né? Além de outras coisas, como números do IBGE, do Nossa São Paulo, né? Quer dizer, que dizia da densidade aqui da região, que é uma região altamente densa, né? Alto índice, eu lembro que os dados, se eu não me engano, são de 2013, que tinha alto índice de homicídios juvenis aqui na região do Campo Limpo, né, e toda a questão urbana, de violência urbana, que, né, Capão Redondo, enfim. Quer dizer, então você tinha os dois lados também, né, quer dizer, você tem esse lado negativo, mas você tinha um lado positivo, né, de toda essa efervescência cultural, fábrica de cultura, né, toda a movimentação, que foram incorporados nessa ocupação inicial, né? Então você estava aqui presente na ocupação, o Ferrez, né, o Emicida, quer dizer, todo mundo que de alguma forma tinha fazia uma agitação cultural aqui na região, foi incorporado e vem sendo incorporado aí ao longo do tempo da unidade. Hoje está com 4 anos, mais ou menos. Quer dizer, vem sendo incorporada na programação, né? Então, quer dizer, todo esse trabalho foi bacana para a gente saber também, quer dizer, esse diálogo, né, essa troca, né? Porque, na verdade, o SESC é uma troca, né, com a comunidade, né? Quer dizer, cada unidade no lugar onde, na região, no bairro onde ele está inserido, tem uma troca com essa comunidade, né? Quer dizer, não é uma coisa específica para aquela comunidade, mas acaba acontecendo essa troca, né? Então isso é bastante, quer dizer, essas pesquisas, esse Santo Amaro em Rede foi bastante importante nesse sentido, né? Que já tinha isso mapeado, né? E aí a gente juntou com outros números, enfim, outras visões para começar a desenvolver essa ocupação, que também foi muito rápido, né? Quer dizer, em 5 meses a gente botou o negócio para funcionar, né? Então foi corrido e a gente começou a pegar dessas informações que a gente tinha, né? Informações prontas já. Tem os olhares, quando a gente se aproxima de alguma coisa, né? São muitos olhares possíveis. E a gente, a rede, que é o SESC, a rede de conhecimentos, que é cada uma das instituições, cada um dos grupos, cada um dos coletivos, é uma rede de conhecimentos que traz braços de todos os lugares. Então, do mesmo jeito que a gente tem acesso a braços de programações internacionais, de programações de outros estados, de gente que está produzindo na contramão de uma cultura mais comercial, a gente também tem essa proximidade com o que está acontecendo aqui localmente e que tem essa potência muito específica. Então, quando você chega em algum lugar, você traz alguma coisa e você lança um olhar para esse lugar. Olhar as pesquisas é um olhar. Conversar com as pessoas na região é mais um olhar. Olhar para esse terreno, olhar o entorno. Então, eu acho que se trata um pouco, Binho, nessa forma de
como a gente pensar, quer dizer, o exercício do livro, ele é um pouco olhar para esse trabalho de como se olhou as coisas. Então, pesquisa. Vir aqui, a cada vez que você vem para a região, para falar, porra, é aqui que a gente vai trabalhar. É com essas pessoas, para onde é que eles vão, o que está passando. Então, a pesquisa e a obra de autores daqui, o que se diz daqui, lá fora, daqui o que se fala de lá de fora, isso tudo são olhares que a gente trouxe para a rede de contato com a região. Porque, na verdade, chegar aqui e encontrar esse terreno enorme, né? Que ainda viria a se tornar, viria a ser ocupado, é todo um grande exercício de contato. Então, acho que é nesse aspecto que ganha importância um outro exercício de contato que uma unidade que esteve aqui na região antes preparou. E não dá para você não olhar, né? É importante você incorporar todos os olhares possíveis. Sim, e pensando nisso que vocês dois falaram agora, me veio aqui essa história do quintal, né? Porque, para algumas pessoas, o SESC Campo Limpo é um pouco quintal, né? Esse enorme terreno, que agora as árvores também já estão crescendo, né? E tem você fica imaginando quantas pessoas que, né, situações precárias, que, de repente, moram numa casa, num barraco, que tem, né, não tem espaço nenhum dentro daquela casa de coisa, de repente, aqui é um pouco de um refúgio também, né? Pensando nesse quintal, que muitas, em outras unidades, às vezes você não vai ter isso, né? Como um quintal mesmo, né? Você tem outras áreas, outros jeitos de fazer, mas aqui é muito quintal, a gente sente que é um pouco disso, né? As pessoas vêm, e essa estratégia, né, da cultura com os esportes, eu acho que aqui parece que é uma estratégia que pega mais ainda, talvez, não sei, pela proximidade dos acontecimentos, das coisas que acontecem aqui. Vocês sentem isso, pensaram nisso, né, de que é uma estratégia também de levar a cultura para o esporte, o esporte para a cultura, enfim, isso foi pensado? Essa questão de cultura e esporte é uma questão do SESC, né, e outras linguagens, inclusive, né, de estar tudo isso conjugado no mesmo espaço. Então, todas as unidades, né, não são, às vezes a gente confunde como centros culturais, mas, na verdade, são centros culturais, esportivos, de saúde, né? Aqui ainda não tem a odontologia, o Mário até está falando que deve vir em breve uma carreta da odontologia, mas, assim, esses espaços de saúde, né? Enfim, quer dizer, o SESC congrega todas essas linguagens, esses programas, né, no mesmo espaço, né? Então, isso é muito... isso é uma da forma de atuação do SESC, né? Dos objetivos do SESC. Agora, aqui especialmente, quer dizer, isso é uma coisa que você só vê aqui em Campo Limpo, né? Essa coisa, a gente falando aqui, né? A moçada lá, a molecada jogando basquete, jogando vôlei, fazendo ginástica, né? Isso, eu acho que em lugar do mundo você tem isso, né? Geralmente as coisas são muito estanques, né? Você tem o centro cultural, você tem a sala para fazer isso, você tem o teatro para o teatro, você tem a sala de concerto, o cinema, não sei o quê. Aqui a gente está tudo junto, né? Quer dizer, então uma coisa interfere na outra, isso eu acho muito positivo, né? Quer dizer, essa vivência de todas as linguagens, né, é muito característico, e acho que só acontece em qualquer lugar do mundo, a gente não vê isso, né? Isso acho que acontece muito aqui, muito caracteristicamente aqui, né, vendo toda essa efervescência, né? Quer dizer, e aí vem essa coisa do quintal, né? Que o quintal é aquele lugar que você vai para fazer várias atividades, né? Você vai cozinhar, você vai jogar bola, você vai, né, você tem a sua árvore lá para pegar uma laranja, uma coisa assim. Então, essa ocupação, né, horizontal, né, não é um prédio construído, que você, quer dizer, que tem as suas caixinhas, né, colocadas, né, isso é muito bacana, né? Então, dá essa conviver e dá essa fluência, né? Porque isso era um espaço, um terreno sem vida nenhum, né, no coração aqui de Campo Limpo, né, numa região nobre aqui da cidade, eu diria, né? Quer dizer, do lado do shopping, do lado do metrô, né, que isso é um grande privilégio, a gente ter acesso ao metrô, né, ao transporte público, né, e você tinha um espaço vazio. Então, você começa a criar essa fluência do espaço, né? As pessoas começam a vir no shopping, começam a ver que tem uma quadra de basquete, que tem, né, moçada correndo aqui, etc. e tal, um show, né, que você vê lá da rua acontecendo aqui,
né? Então você começa a criar um movimento que passe por esse espaço, né? Quer dizer, um espaço que estava desativado e que começa a ter essa vida, né? E aí juntar todo mundo da comunidade, né? Todo mundo da região aqui que começa a ocupar esse espaço da forma que quiser, né? Seja jogando, seja, né, que acho que também tem aquele espaço que você não quer fazer nada, eu quero só ter um espaço livre aqui para curtir, né? Então isso a gente vê muito aqui, pelo menos quando eu estava aqui a gente via muito, acho que isso acontece, deve ter até aumentado, mas as pessoas vêm aqui para, né, fazer nada, né, que eu acho muito importante, né, a questão do ócio criativo, né, a gente fala sempre em parcerias, fazer as coisas em parceria. Eu acho que tem uma parceria que se estabeleceu num primeiro momento aqui no Campo Limpo, e que a gente também procurou ativamente, que é com o público que vem à unidade. É um espaço, porque assim, aonde é que você foca as coisas? A gente está acostumado, muitas vezes, a chegar num espaço que tenha muitas regras de uso, o limite, olha, aqui é a quadra, ali é o palco. E o Campo Limpo, desde o começo, teve um pouco um estímulo também para isso, mas que foi topado muito logo de cara por todo o público, que é essa história de não construir com o limite, mas construir com a convivência. Então, a primeira parceria, a primeira grande parceria, é fazer um espaço de liberdade, mas é um espaço de convivência. Então, como é que a gente faz? A gente vai mirar o que tem ou vai mirar o que não tem? O que me parece que as pessoas toparam muito rápido foi mirar o que tem. Ah, não tem piscina, mas tem um belo espaço para a gente ter um tapete. A velha piscina. Quem esteve aqui desde o começo, na inauguração, percebeu uma coisa que chamava a atenção das pessoas, eram os tapetes. A gente não tinha, hoje tem a delimitação de quadras. A gente não tinha como, até porque o chão não permitia. E as pedrinhas, Tinha as pedrinhas, então. E aí, até hoje ainda tem tapetes, mas o que a gente trabalha... Como é que fazia esporte? Tapete. Então, você chega lá e aí tinha que dividir entre todo mundo esse uso. O que a gente fazia era propor as atividades e pensar, lógico, numa lógica de espaço. Mas as pessoas topam fazer essa parceria de respeito e essa parceria de ocupação livre, né, para que a coisa ande. Então, o que a gente tem aqui é muita gente que mirou o que tinha, em vez de ficar mirando o que não tinha. Um pouco do que não tinha e a gente podia fazer... Até hoje a unidade lindamente continua fazendo, né? Lindamente, eu digo hoje, não é vitupério, elogio em boca própria do SESC, mas digo de quem trabalhou na unidade há bastante tempo e hoje volta e olha e vai vendo as reconstruções que são feitas, né? Desde os pontos de ônibus estão nos mesmos lugares. Aqui já teve rua, já teve esquina, já teve tapete para todo lado. E quem veio aqui sabe, uma das coisas que eu achava mais bacana era a gente ter um super show rolando, os pais assistindo o show e aqui uma rodinha para os filhos ficarem brincando e jogando bola no espaço do show. Isso tudo é construído com todo mundo que está aqui. A gente até lá atrás falou um pouco, tem um pouco a ver com a proposta, quer dizer, como é que a gente implanta, né, uma convivência num lugar que a gente nem sabia. Por que as pessoas iam querer vir aqui, naquele momento em que a gente não tinha ainda, a gente precisava apresentar a unidade e também compartilhar esse espaço, né? Então, acho que essa primeira grande parceria permanece até hoje. É só a gente olhar daqui, dá para ver super bem, né? Todo mundo que está aqui dá para ver super bem como é que rola essa parceria, que é ocupar junto mesmo. Ô, Cília, e a estratégia quando a gente veio aqui, acho que era esse espaço mesmo, que tinha o circo. Inclusive, o Sarau do Binho, a primeira vez que se apresentou num circo, né? Nós fizemos um sarau aqui, e junto com o Jorge Maltner, gente. Naquele dia, foi muito legal. E o Zé Cabaleiro estava na plateia ainda, hein? Né? Ele tinha vindo aqui no SESC, e aí, para a gente, foi interessante. E nunca tinha se apresentado debaixo de uma lona, né? E, então, a estratégia do circo também, porque o circo ele foi montado antes de inaugurar, né? Teve uma estratégia interessante aí, né? Já de comunicação, né? Fala para nós. Foi uma estratégia, mas não foi uma estratégia pensada,
Porque assim, a gente teve nesse primeiro momento anterior, que foi essa pesquisa, né, não só né, na questão da Santo Amaro em Rede, enfim, dessas pesquisas prontas, mas também pesquisa estrutural, né, o que a gente ia colocar aqui para funcionar a unidade. E aí chegamos umas ideias, até o Mário Matos, que está aí também, ajudou nessas ideias, nessa troca de ideias, que aí o Medina, que é um cenógrafo, que executou a nossa ideia dos contêineres, ele concretizou num projeto de ocupação a partir dos contêineres. Quer dizer, teve essa primeira fase, né? E aí teve uma segunda fase que foi a gente começar a pensar na programação. E uma das programações pensadas foi o Circo Zani, né? Que eles tinham um espetáculo novo, etc. e tal. E o SESC tem o projeto Circos, né? Todo ano acontece nesse período de abril, maio. E falaram, então vamos fazer o Zani lá para começar, tal, tem uma aluna bacana, ok. E aí eles vieram com uma questão que assim, olha, a gente precisa dar uma reformada na lona, né, e fazer uns ajustes no negócio. Dá para montar antes a lona, né, tipo um mês antes do que ia ser a apresentação? Conversando, falaram, não, é possível, não está usando, a gente vai não sei o quê, não sei o quê. E eles montaram a lona aqui. Então, um mês antes ou mais até da gente inaugurar a unidade, ficou essa lona montada aqui. E, na verdade, foi a maior propaganda do SESC aqui, da chegada do SESC, acabou sendo a lona, porque todo mundo via a lona e perguntava, pô, o que vai ter? Vai ser um circo? Vai ter? O que vai acontecer aí? Não sei o quê, né? Um terreno que estava fechado há não sei quanto tempo. E aí a gente começou, né? O pessoal que ficava ali na entrada começou, não, é o SESC, não sei o quê, vai ter o SESC, vai ter. Então foi quer dizer, foi a melhor estratégia de marketing que a gente podia ter, que não foi pensada, né? Aconteceu. Né? E aí, a partir disso, todo mundo ficou sabendo, porque todo mundo passava de ônibus aqui, de carro, não sei o quê. Bom, o que é aquela lona de circo? Né? Então, foi uma grande propaganda para a chegada do SESC aqui, que aconteceu aí depois, acho que foi uns 2 meses antes que eles chegaram com a lona aqui. Né? Então, a lona ficou montada, uma lona vermelha, grande, não sei quem viu na época aqui, foi Sim. super bacana. Né? E ficou, depois de inaugurar, acho que ficou 2 meses aí com atividades, além do circo, do espetáculo do Circo Zani, né, a gente ocupava a lona para várias atividades, entre as quais o sarau, alguns shows, algumas coisas que a gente fazia, que era, na ocasião, era o único espaço coberto que a gente tinha, de maior público. Né? Tinha os contêineres, espaços pequenos, mas a lona cabia, acho que 300, 400 pessoas, era o maior espaço coberto que a gente tinha na ocasião. Né? O circo teve uma influência imagética também. Aí eu vou entrar num outro assunto que a gente tocou, que traz aqui no livro, né? Que foi, se você me permite, o Redemoinho, né? Mas deixa eu falar desse Redemoinho antes. Fala do Redemoinho antes. Falar nisso, quem que está vindo aqui hoje no SESC a primeira vez? Tem alguém? A primeira vez que está conhecendo o SESC? Olha aí, sejam bem-vindos. Que legal. Bastante gente conhece. Então. Pessoal do Sinésio. Aí, uma salva de palmas pro pessoal do Sinésio aí, gente. Sinésio Rocha. Então, vou falar do Redemoinho, porque é o seguinte, eu estava analisando o Redemoinho porque ela tem uma ideia que teve para construir para essas plataformas, enfim. O Redemoinho é aquele, né? Aquele trem que fica ali, bate o vento, ele vai, né? E o Guimarães Rosa, no Grande Sertão, ele fala várias vezes, ele fala do diabo na rua, no meio do redemoinho, no redemoinho. E quando eu era criança, aqui no Campo Limpo, nós tínhamos muito redemoinho também, né? Mas os espaços vão ficando se acabando, o vento vai entrando, só vem para aqui, para esse Campo Limpo, para o SESC Campo Limpo, e nós tínhamos isso, né? E aí, muito asfalto, o redemoinho quase não tem força mais, né? Ele precisa, parece que, da terra, do vento e terra, né? Para ele, né? Então, é isso que eu queria... Essa observação do redemoinho, que gerou muita coisa, né? Desse pensamento. Se explicasse aí, eu só queria fantasiar um pouco nesse redemoinho meu, de infância. Mas dá para fantasiar bastante ainda, porque... Não, na verdade, nem entrar tanto no redemoinho, mas na verdade, a gente ter o circo aqui... significou que puxou muito a visualidade do espaço, né?
E a visualidade, ela teve muita relação com as primeiras ideias de programação e de ocupação, né? A gente, informalmente, isso não chegou até o público, está chegando agora por conta da gente escrever essa história, mas chegando aqui no Campo Limpo, uma coisa que nos chamava muito a atenção, que tem a ver com os contatos, né? Era você olhar em volta, tem os grandes prédios, tem a linha de metrô, as pessoas passando, muita gente vindo do trabalho, e aqui no meio esse terrenão, né? E depois com o circo montado, né? Mas essa ideia do Redemoinho até surgiu antes da montagem do circo. Mas um pouco a ideia de construir aqui uma programação que trouxesse as pessoas e que também falasse com a região, né? Falasse com onde a gente está. E, na verdade, foi um pouco, um tanto poética essa primeira relação mesmo. E é muito feliz a gente estar numa feira de livro, porque... Chamada Feliz. Chamada Feliz, muito sincrônico. Não, Shiri, você está falando, e foi legal que o pessoal falou, a gente pediu para quem não veio ainda, né? Porque você está falando de um Campo Limpo, você vê, há 4 anos já estão aqui, são moradores provavelmente da região, né, do Campo Limpo, né? E que ainda não tinham vindo aqui. Então tem muita coisa ainda, né, para acontecer e gente que venham conhecer. Muito, hein? Eu cortei você, mas desculpa. Não cortou nada. Então, eu que adiantei, né? Na verdade, a gente vive imerso, né? A gente vive... a arte, há muito tempo, já descobriu que se comunica com a vida, a arte, a cultura, o esporte. É um exercício de vida se comunicando com a vida de outros envolvidos, né? Mas, com o tempo, a gente tem descoberto que o exercício de cultura, um jogo, um livro, uma apresentação, uma obra artística, ela não se comunica só como representação. Quando você está junto, assistindo uma apresentação ou participando do jogo, e você faz uma roda para representar uma ciranda, você não está só representando, você está ali em roda de mão dada com o outro. Quando a gente vem a qualquer lugar, a qualquer espaço de cultura, você pratica esporte, você corre, você lê, você faz uma escultura, você conversa junto, faz nada, você não está simplesmente representando ou entrando em contato com alguma coisa abstrata, tirando um tempo da sua vida para descansar. Você está efetivamente fazendo uma coisa real que faz diferença na sua vida. A gente despreza muito os nossos momentos de cultura como se fossem metáforas, né? Como se fossem ideias. E, na verdade, é vida real. A gente está aqui. Quando a gente pega o metrô, quando a gente pega o ônibus e anda espremido, o nosso corpo, o nosso cotidiano, nossas ideias estão ali espremidas e convivendo com a ideia do outro. É um monte de ideia e pensamento trancado numa caixa que se locomove e passa numa linha reta. Não deixa de ser. E quando você vai para um lugar jogar bola, esses pensamentos que estão se expandindo nesse espaço onde você começa a conviver. Então, quando a gente olha em volta e a gente percebe tudo que a gente falou aqui, o que a gente vive, a gente está imerso nessa relação de rede. A gente está ligado ao outro o tempo todo. E a gente está o tempo todo também preso nesse moinho de trabalho, moinho de roda, de gerar coisas, mas também um moinho que espreme, moinho que amassa. Então, essa imagem do redemoinho, parado aqui no meio desse terreno, essa imagem começou a ser muito presente, né, para a gente, né, ao pensar onde é que a gente está e o que a gente está fazendo, né? E acho que a gente pode voltar um pouco, antes de seguir na viagem poética aí, que tem um pouco a ver como começou a pintar a ideia de colocar uma equipe e colocar uma programação para funcionar. Né, que não sei se esse conceito do redemoinho, né, que foi no início, né, que a gente, né, pensou um pouco, quer dizer, nessa verdade, esse redemoinho é uma coisa para se movimentar o espaço, né, e a gente partiu desse conceito, né, da rede, do moinho e do redemoinho, né, quer dizer, uma palavra em 3, né, quer dizer, a questão da rede, tudo interligado. É um neologismo perfeito. E aí, quer dizer, o moinho é aquilo que moe tudo e cria uma coisa nova também, né?
E a partir disso a gente montou toda uma lógica de programação, né, para dar esse movimento aqui no espaço, né, porque a ideia era essa mesmo, quer dizer, a gente era botar isso para funcionar, né, o quanto antes, de uma maneira muito bacana, né, que a coisa se movimentasse realmente, né. Então, a partir disso se montou, né, uma programação bastante intensa de todas as linguagens, com artes visuais, né, enfim, com circo, com dança, com teatro, com música, com literatura, né, nesse moinho, né, nisso tudo, né. Então, esse conceito que a gente conta um pouco aqui no livro, né, de como, na verdade, o livro diz sobre essa implantação inicial nessa questão especificamente programática, né, como que a gente botou essa programação para funcionar naquele momento aqui em Campo Limpo, né, que depois reverberou isso e tem reverberado até agora, quer dizer, porque quando algumas pessoas aqui ainda não conheciam o Campo Limpo, quer dizer, significa que esse redemoinho tem que, né, girar mais e mais, né, quer dizer, isso que, né, que vai, o redemoinho é aquela ideia que vai ampliando, né, ele vai ampliando a ação dele, né. Então, um pouco esse conceito, quer dizer, isso na ocasião, isso, né, não foi transposto para o público só teve a ideia da programação, né, vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas foi um conceito que norteou um pouco a gente nessa ideia inicial, né, tanto para a programação também como para a ocupação espacial do espaço aqui, claro. A gente não tem, isso é importante, essa própria programação ela foi montada em rede, né, com pessoas que foram se juntando à equipe em determinados momentos. A gente teve uma primeira grande conversa, que se falou sobre o redemoinho e tal, e o circo estava aqui presente. E a ideia de programação, para quem participou, era as pessoas chegarem aqui às 10 horas, tem gente que veio, as pessoas chegarem aqui às 10 horas da manhã, a gente abrir o portão, e como é que a gente faz para experimentar, então, essa ideia de rede? Então, a gente, quando pensou em programação, convidou os artistas, trouxe os esportistas, pensando em tudo que a gente encontra na rede mesmo, o que é grande, o que é muito pequeno. Então, você chegava aqui, você tinha shows grandiosos, e uma coisinha que era um detalhe, tinha coisa que você olhava por um buraquinho. Então, a programação foi pensada de forma que você entrava na unidade e você era levado por um fluxo, em que as coisas iam acontecendo. Então, essa programação, nos primeiros momentos, principalmente nos finais de semana, ela acontecia das 10 da manhã até de noite, depois do show, direto, né? A ideia era que as pessoas participassem disso de corpo todo, né? De corpo inteiro. E a própria, todo o trabalho, isso é uma característica da própria instituição, né? Existe um know-how, um conhecimento, uma forma de fazer que é construído a cada dia e que cada equipe vai participando disso. Então, o fato do circo estar ali no meio, por exemplo, norteou o arquiteto a também a gente considerar os fluxos. Tem aqui também um texto do Márcio Medina, que foi o arquiteto que criou esse espaço. A partir da provocação do redemoinho com o circo no meio, então, quais são os elementos? Tinha os cataventos, agora não estão mais aqui. A gente tem, né? Isso daqui é a única unidade que tem uma rua, fora Pompeia. Pompeia tem uma rua no meio, né? Mas essa unidade tem uma esquina, né? Enfim, todo o convite, todo o processo de estar aqui, a ideia é que as pessoas estivessem para outras experiências de corpo mesmo, que, na verdade, não é mais do que a gente faz o tempo todo quando está exercitando cultura. Se você está sentado lendo, se você dá uma parada para ler, você não está simplesmente mergulhado naquele universo do livro. Tem toda outra circunstância em volta que o seu corpo está passando também. Então, toda essa negociação que a gente faz o tempo todo, ela é presente o tempo todo no trabalho, na vivência de cultura. E essa proposta do SESC enxerga muito isso também no esporte, porque também é manifestação de cultura, né? Não tem essa separação. O que é? Esporte é cultura também, da mesma forma, com o mesmo peso, né? Então, o convite era esse, de convivência, aí que entra a história do redemoinho, né? O processo todo. Tá bom, obrigado. Você falou do texto do Medina, né, que foi o cenógrafo que fez.
Mas tem o texto do Binho também aqui no livro, né? E do Circo Zani. O pessoal do Zani também escreveu um texto aqui que tem. Aliás, falando no livro, acho que todo mundo vai receber o livro aí depois. Gente, o livro está lindo, tem umas fotografias, coisas mais lindas aqui. Isso que eu ia falar, quer dizer, a solução gráfica é muito, muito bacana, porque é um livro que, se não quiser ler, não precisa, mas só de ver as fotografias, ele é muito rico em fotos, né? Então, acho que a história da unidade aqui desse momento inicial, no livro está muito clara por conta inclusive tem um percurso fotográfico no livro, né, que conta, que diz essa história, né? Então, além do texto, tem uma riqueza fotográfica muito bacana aí que foi possível na garimpagem das fotos, né? Tem fotos de bastante gente aí, mas fotograficamente ele já narra tudo um pouco isso que a gente tem falado aqui, né? Dessa ocupação, né? Dessa riqueza, né? O Fábio Cristo aqui pintando a caixa d'água aqui, enfim, a coruja, né? Então tem uma riqueza fotográfica muito grande, fotos dos antigos galpões que tinham aqui, né? Então é um livro muito imagético, né? Muito fotográfico, né? Muito bacana, assim. Tem um pouco a ver com a gênese da ideia da gente escrever o livro, que a gente começou a perceber, tendo o trabalho registrado, né, que, vendo as fotos também, que o Redemoinho ele vai continuando. O que se conversou muito entre as pessoas que participaram dessa grande e flutuante equipe que pensou a programação antes da unidade existir, antes dela abrir o portão e todo mundo entrar, se falava muito em linhas, em rodas, em vento, em parar, em grande, pequeno, em cima, embaixo. Isso tinha muito a ver quando se pensava quem que vai vir, como é que a gente vai fazer e tal. E o livro, as fotos, à medida que a gente vai olhando, é claro, né, os fotógrafos estiveram aqui e registraram exatamente a programação que foi pensada em cima dessa experiência. E eles registraram também um redemoinho, né? A gente tanto tem algumas imagens, por exemplo, de uma trama de rede de fios, quando tinha o galpão que tinha numa das ruas, mas registraram também, e que isso é muito bacana, porque algumas coisas, eu não vou dizer que se perdeu, elas deixaram de estar aqui fisicamente agora, né? Que o grafite do Cobra e de outros artistas no galpão, né? Outros grafites, mas a própria ideia de olhar as fotos, ela reproduziu o Redemoinho de novo. Então, o que acontece é que ficou uma ideia recorrente e que acredito que continue passando, né, como a gente tem falado, pela unidade, porque essas estruturas elas vão se desmontando e se recriando e as pessoas continuam convivendo aqui, estabelecendo seus limites de convivência. Então, olhar essas fotos, você vai ver linhas, vai ver o desenho refeito de novo e continua tendo a experiência do Redemoinho. Então, esse foi um estímulo para a gente decidir fazer esse retrato e esse registro. E só acrescentando, esses registros fotográficos não são só de fotógrafos, né? Tem fotos de celulares dos nossos colegas do SESC, aqui da unidade, de outras unidades. Então, tem várias visões dessa ocupação aqui do SESC Campo Limpo. Então, é bacana também, não são só fotos profissionais, né? Mas tem um olhar diverso também nesse percurso fotográfico aí. Olha que bacana. Então, daqui a pouco, né, nós vamos, né, distribuir aí gratuitamente para todo mundo, né, que está aqui hoje. Sim. E a gente gostaria de... A gente gostaria que... Eu teria inúmeras perguntas aqui, mas, né, só eu fazendo não tem graça nenhuma. Então, eu estou aqui mais só para somar e compor a mesa, né, junto com os dois aqui, né? Então, aí a gente vai abrir para algumas perguntas. Não, é só uma curiosidade também. Hoje, é muito curioso, porque hoje é 13 de setembro e hoje faz 72 anos da fundação do SESC. E é curioso a gente estar aqui falando um pouco do Campo Limpo, falando do Campo Limpo, talvez seja uma das experiências mais contemporâneas do SESC de hoje, é o SESC Campo Limpo, e hoje é aniversário de fundação do SESC, né, 72 anos. Mas eu queria fazer uma pergunta para os dois,
assim, quando eles chegaram aqui, o que mais surpreendeu vocês? Vocês se tomaram aqui, o que vocês lembram assim, putz, isso realmente foi diferente, eu não esperava isso. Queria que vocês contassem um pouco dessa surpresa. Bom, quando eu cheguei aqui, o que mais me surpreendeu foi o tamanho do mato que tinha aqui, né? Estava, né? Porque era um terreno completamente abandonado, né? Então tinha os galpões aqui todos, né? Eu lembro que eu vim aqui, era perto do Natal de 2013, né? E os galpões que tinham aqui todos, teto caído, todo sujo, cheio de pulga e não sei o quê, né? E o mato aqui fora alto, né? Então foi dado uma reformulada. O Edu Bianco está aí. O Edu jogou mais de 70 caminhões de terra aqui, de pedra para tirar o barro, né? Porque aí cortou a grama e ficou barro. Enfim, então mas o que me surpreendeu foi assim esse redor aqui, né, muito vivo como ainda é, né? E isso aqui parecia um deserto, né? Esse terrenão aqui, isso aqui tem 20 mil metros quadrados. Precisava ser ocupado mesmo. Literalmente era um deserto, né? Uma coisa árida, um mato alto aqui, tudo abandonado, né? Enfim. Então acho que é isso, né? Acho que hoje compõe, né, essa vida aqui dentro e a vida lá fora, né? Acho que isso se compõe, né? E aí essa possibilidade, né, que eu tinha falado do fluxo, né, das pessoas entrarem aqui, né, que acho que esses espaços eles precisam ser ocupados, né? Porque hoje em dia, quando a gente pensa em espaço público, a primeira coisa que se pensa numa praça é que as praças são cercadas, né, para ninguém passar, né? Acho que tem que ser exatamente o contrário, né? Esses espaços precisam ser ocupados, né? As ruas, as praças, né? Todo o ambiente público, né? Porque senão outras coisas acontecem nesses espaços, né? Então hoje, assim, as administrações, né, tiram os bancos, cercam as praças, quer dizer, né? E acho que é exatamente o contrário. Você tem que ocupar, que é um pouco o que foi feito aqui, quer dizer, você dá essa fluência para esse espaço que estava completamente um espaço cercado, né? Numa região nobre da cidade e sem ocupação, né? Então hoje acho que hoje acho que o espaço se compõe com a cidade, né? Com as necessidades da cidade, né? Que você tinha comentado, né? Quer dizer, as pessoas vivem hoje em espaços confinados, né? Em espaços pequenos, né? Em apartamentos, em casa, enfim. E acho que aqui é um espaço que você tem essa liberdade, né? Você tem até para ver o céu, né? Porque hoje em dia tem lugar que a gente nem vê o céu, né? Trabalho num lugar lá no prédio, lá no centro da cidade, você não vê o céu, né? Você tem que sair lá na rua, achar um cantinho no meio da rua. Então, acho que isso aqui é bacana, né? Você ter essa amplitude do olhar, né? Em todos os sentidos, né? Então, acho que isso... Mas o que me surpreendeu mais, assim, nesse sentido, foi essa aridez do terreno, né? Numa região tão importante e tão efervescente, né? Culturalmente, né? Que tem aqui né, teatro, né, as manifestações culturais, né, todas aqui é muito, nessa região daqui da Zona Sul, muito importante, né, literatura, né, enfim. Um pouco nessa linha, né, acho que era para todo mundo sempre um momento, né, chegar nesse espaço vazio. Uma coisa que me surpreendeu muito no primeiro momento foi realmente olhar em torno e falar, gente, é um desenho cheio de diferenças. É um desenho com muito... Ele é fechado, cheio de diferenças. Agora, puxando para um outro lado, uma coisa que me deixou assim, muito encantada, quando a gente colocou o circo, não é a primeira coisa, mas quando a gente colocou o circo e as pessoas batiam aqui, até antes do circo mesmo. Eu falei, aqui vai ser Sesc, né? E as pessoas, sim, e a gente, sim, aqui vai ser Sesc. E a pessoa dizia, seja muito bem-vindo. Gostamos de ter recebido vocês. Porque muitas vezes você chega e a pessoa diz, posso entrar? Como é que é? Não, as pessoas estavam dando boas-vindas para a gente. Isso não esquecerei, não foi não foram 5, não foram 15. Era muito comum, o cara batia na porta, que nem aquele vizinho. Inverteu, né? Uma lógica Maravilhoso diferente. isso, que nem aquele vizinho. E aí você falava, oba, as pessoas vão querer vir aqui, mas elas vão querer vir se for interessante. Elas estão aceitando que a gente chegue e nos dando as boas-vindas. Isso para mim foi de um carinho assim, e não é
Eu falei isso para todo mundo na unidade, né? Está todo mundo de prova que realmente foi um primeiro impacto muito diferente, muito interessante. Acho que tem mais pergunta, então. Boa noite. Noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que eu vejo que tem vários jovens aqui, né? Uma faixa etária, provavelmente vocês têm 15, 16, é isso? 18? E eu acho que é muito pertinente que eles conheçam um pouquinho do que é o SESC. De onde vem o SESC? Quando nasceu, né? Porque parece que é algo que chega assim, né? Ah, tem um SESC, ah, tem um shopping, mas tem uma história, né, de implantação. Então, eu acho que, para que eles levem assim, esse conhecimento, né? Como que é feito o SESC? Como que ele nasce? De onde vem o recurso? Eu acho que é uma informação pertinente. Essa é a primeira. E a segunda, eu queria saber um pouquinho sobre os impactos da implantação desta unidade aqui, nesse território, né? Quais foram os impactos pensando nesse território dito não, né? Pelas pesquisas mesmo que vocês apontaram, de um lugar mais violento, né? Dos homicídios, das coisas. O que a gente poderia refletir sobre esse impacto causado dessa unidade nesse local? Acho que tem mais um aqui na sequência. Eu quero dar os parabéns para vocês, porque no momento que a gente tem a democracia questionada no Brasil, vocês têm um espaço muito democrático aqui, no meu ponto de vista, e eu queria dizer para vocês, eu conheço bastante pessoas que frequentam o SESC aqui de vários níveis aqui da região. Vocês atendem tanto o pessoal aqui do condomínio em frente, quanto o pessoal das comunidades próximas, mais carentes. E qual o segredo? Outros projetos, às vezes, falharam aqui na periferia em que a pessoa se sentisse à vontade de entrar. Qual o segredo de vocês para as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem convidadas a entrar aqui e participar? Bom, na primeira pergunta, aí você me completa, Chico, que você queria dizer para os meninos aí o que é o... Acho que a melhor resposta para dizer o que é o SESC é isso que está aí, né? Acho que é importante dizer que o SESC, já até indo para a terceira pergunta, o SESC está sempre de portas abertas, né, para todo mundo. A gente, aqui ou em qualquer outra unidade, a gente não tem controle de entrada nas unidades, né? Então, você vai aqui, você vai no SESC Pompeia, você vai no Santo Amaro, você vai em Interlagos, você vai na 24 de Maio. Quer dizer, não tem uma catraca, né, que seleciona quem entra e quem não entra. Então, é um espaço de ocupação do público, né? Então, pode vir aqui, pode, né, quer dizer, se alguém trabalha em Santo Amaro, trabalha, sei lá, lá no centro, pode ir na 24 de Maio, pode... Então, assim, eu acho que um dos principais segredos é esse, né? Quer dizer, essa oportunidade das pessoas conviverem, né? Então, assim, não tem nenhuma restrição, né, da pessoa entrar na unidade. Você tem as atividades e, lógico, dependendo das atividades, aqui são todas atividades abertas e gratuitas, né? Em outras unidades tem algum show você tem que pagar ingresso, né? O comerciário que tem a carteirinha do SESC paga um pouco mais barato. Você tem alguns controles em algumas atividades, mas só na piscina, né? Na piscina você tem alguns controles, mas a ocupação dos espaços, né, no SESC Pinheiro, SESC Vila Mariana, tem vários aqui, quase 20 na cidade de São Paulo. Quer dizer, essa ocupação, chegar, você ir numa biblioteca, você pegar um livro, você ir num espaço, não fazer nada, inclusive, né, o SESC está sempre de portas abertas para esse público. Acho que esse é um pouco o segredo, né, das pessoas, né, que você comentou aí, quer dizer, desde o condomínio aí de alto padrão até o pessoal que mora nas comunidades. Quer dizer,
todo mundo aí jogando bola, etc., convivendo, está correndo, está aqui, está tomando um café. Então, acho que isso é um grande segredo que o SESC tem, é de não ter um controle de entrada nas unidades. Então, todas as unidades são abertas, né? E aí, acho que para melhor possibilidade de saber o que é o SESC é frequentar o SESC, né? Acho que é ir nas unidades, tem várias espalhadas aí pela cidade, ver a programação. Eu diria que 90% da programação que o SESC faz é gratuita e aberta, né? Seja de teatro, teatro infantil, contação de história, cinema, né? Enfim, todo o esporte. Então, acho que verificar, né, a programação no site, enfim. E acho que a melhor forma de conhecer o SESC é frequentando o SESC, né? Suas diversas atividades, né, que acontecem em todas as unidades aí. E tinha uma segunda pergunta que eu não lembro agora. Eu falei da primeira, meio da terceira? Em termos de impacto... o impacto. A questão de impacto são várias formas também de se observar, né? O SESC é uma entidade privada, né? Acho que faz parte da primeira pergunta, é uma entidade privada, surgida em 1946. Isso também está aqui, está no site do SESC, está completamente... 13, né, no dia 13 de setembro. Uma entidade privada que tem como objetivo o serviço social para o trabalhador do comércio, sua família e toda a sociedade. Isso é bastante amplo, mas se reflete em cada região, principalmente em cada estado do Brasil, conforme o seu próprio entorno, né? Falar em impacto tem muitas formas. Qual é o impacto econômico? Qual é o impacto social? Existem formas e formas mais exatas de se medir, de se pensar, de se trabalhar. Mas, num primeiro momento, a ideia do SESC é causar um impacto para as pessoas, né? A gente trabalha com a ideia de ampliar a relação com a cultura, né? O Mário estava falando do aniversário do SESC e uma das pessoas que a gente tem aí como base de conceito, né? Eu vou citar o Edgar Morin, pensador francês, que fala sobre a importância de educar para a incerteza. A gente vem já muitos e muitos... acho que dá para medir em séculos isso, aprendendo que educar é cumprir regra, fazer o científico, aprender o que é isso e não aquilo, onde está o limite, exatamente do que estamos falando. E muitos pensadores em educação já há algum tempo começam a dizer que o mundo não é assim tão redondo, né, tão quadrado. O mundo é incerto. A gente, para aprender a viver, às vezes a gente precisa aprender a lidar mais com o que não é fixo do que com o que é. Você não sabe necessariamente como que o outro reage, né? Você não sabe necessariamente como é que está sempre o tempo em torno de você. A gente tem um exercício, quer dizer, isso é um dos aspectos que eu escolhi para falar agora, um dos que me agrada muito, né? Mas a proposta do SESC é oferecer uma oportunidade de contato com a cultura e pela cultura, de uso de qualidade do tempo livre, possibilitar a convivência e um impacto muito... ampliar as possibilidades da pessoa, né? Então, acho que a gente pode falar, talvez não sejamos as pessoas mais adequadas para falar aqui em pesquisas, em números, e como é que se dá esse impacto, essa medida. Não sei se alguém mediu aqui no Campo Limpo, por exemplo, mas o que a gente pode dizer é que é uma proposta de impacto no cotidiano, entre hoje e amanhã. Uma proposta de impacto, olha, conheceu gente nova, usou seu tempo de forma diferente, respondeu diferente a uma mesma pergunta porque você experimentou outra coisa. Eu acho que são também impactos possíveis e que, nesse momento, dá para a gente pensar, dá para a gente lembrar, né? São muitas formas de enxergar isso. Não sei se responde completamente a sua pergunta, mas acho que é uma forma da gente tentar responder e tentar fazer essa interferência, né? Acho que tem um número de frequência aqui, que são, pelo que o Mário me falou aí, está em 15 mil por semana, ou seja, mais ou menos 2.000 pessoas por dia aqui numa média. Quer dizer,
de alguma forma, essas pessoas que estão aqui não estão em outros lugares, né? Então, isso acho que é importante, né? Quer dizer, um pouco nesse impacto pessoal que cada uma dessas pessoas está tendo a partir do momento que vem para cá, né? E a parte também, né, dessa educação não formal, você imagina se tivéssemos mais SESCs também espalhados, ou um outro modelo de educação e cultura, né? Os próprios governos, né, se espelharem nisso, né? E falando da incerteza, já vou passar para a pergunta, tem mais uma pergunta? Você falou da incerteza, eu acho que é o Edgar Morin, né? Até concordo. Agora, o que estão nos vendendo é a desesperança, né? E a desesperança é a maior violência que pode acontecer para o ser humano, né? Existe o princípio da incerteza, né? Sim, mas a desesperança, ela acaba com a gente. É uma violência muito grande. Vai lá, Arthur. Bom, a gente vai abrir para mais uma última pergunta. Outras surgiram, mas a gente vai continuar essa conversa aqui na Tenda Teatro daqui a pouquinho. Então, a gente encerra com essa pergunta agora, tá bom? Quero primeiramente parabenizar ao SESC por esse movimento, por trazer aqui esse sarau, né, e proporcionar aos nossos alunos aqui da Escola Municipal essa grandeza, porque é uma coisa legal, isso aí é educar. E achei interessante as falas da Shirley, a fala do Edgar Morin, educar para a incerteza, e do Casale dizendo que só conhece o SESC frequentando, e essa questão do Binho aí, da violência, que tem sido assim muito latente na região. Mas um fator positivo é que a vinda do SESC para a região de Campo Limpo ajudou incomensuravelmente. Quando eu era coordenador aqui na região, entre 2011 e 2016, em 2014 começamos a trazer os alunos para cá, para os eventos, para os shows, e teve um impacto muito positivo na educação e na formação dos nossos alunos. A minha pergunta é, o título de vocês fala assim, o espaço de cultura como convivência, diálogo e contraponto à lógica da cidade. A minha pergunta é simples, com essas mudanças governamentais, com essas políticas públicas, isso aí tem atrapalhado ou ajudado no desenvolvimento do SESC? É isso, obrigado. Olha, na verdade, o SESC é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio, né, na figura da Federação do Comércio. Então, assim, as mudanças, né, como já houveram várias para trás, né, não tem impacto diretamente nas unidades ou na forma do SESC funcionar, né, porque é uma instituição que não depende desse aspecto público, né? Então, passaram vários prefeitos ou governadores, enfim. Quer dizer, o SESC tem ampliado, né, como eu disse no começo aqui, várias unidades surgiram, né, depois, inclusive, daqui de Campo Limpo. Enfim, então, quer dizer, impactos, pode ter algum impacto no sentido amplo, né, da economia, né? Mas a ideia do SESC é sempre continuar, tanto é que a gente tem para inaugurar a unidade de Guarulhos no ano que vem, enfim. Então, a princípio, não tem nenhum impacto direto da questão das eleições no funcionamento do SESC. Lógica da cidade, eu acho que não tenho a acrescentar nesse sentido. É como a gente ter, enfim, uma empresa, né, numa rede. O SESC está sujeito a essas redes, acho que não tenho que completar nisso. Mas eu queria voltar nessa... É isso, diálogo e contraponto à lógica da cidade. Às vezes a lógica da cidade, a gente faz parte, está imerso nisso, né? Estou falando um pouco para voltar na incerteza. Envolve, inclusive, certezas e incertezas políticas, todas elas. A gente aprende muito a reagir ao que a gente não sabe que está do outro lado. E a gente tem sido muito educado por todas as mídias, por todos os interesses, a ter medo do que é diferente, do que é incerto, a reagir mal. Então, uma coisa que você falou que é importante e que eu acho que o Morin exatamente fala sobre a gente não se assustar com essas coisas.
Criança quando aprende a andar, leva tombo. Se for ter medo de tombo, não aprende a andar. Depois a gente vai esquecendo disso. Porque a ideia é que a gente reaja comprando câmera sempre para ser vigiado, que não fale mesmo com o outro, porque eu não sei se o cara vai roubar meu celular, né? Então, acho que é isso, quando a gente fala de educar para incerteza e tal. Claro, tem um nível muito de... Mas falou de esperança também, né? Tem um nível muito distante de esperança nisso, muito a longo prazo, mas que impacta muito a forma como eu converso amanhã no ônibus também, né? Que é assim, é parar de ter medo, as coisas podem dar certo ou errado. A pessoa pode responder bem ou mal ao meu estímulo. Eu posso amanhã pode estar chovendo ou não, e a gente aprendeu a precisar da certeza demais, né? Eu acho que isso são formas de tornar a vida mais difícil e tornar a vida mais quadrada, né? Então, acho que a gente tem a proposta é um pouco essa, expor o corpo, expor o cotidiano, expor a vida às respostas que não estão prontas, eventualmente, né? Isso aí. Só antes de finalizar aqui, queria agradecer o Mário Fernandes aí pela possibilidade da gente fazer esse lançamento aqui. Tinha que ser aqui, né? Tinha que ser aqui, né? Claro. O Mário Matos também, que é o adjunto. E tem o pessoal também que estava aqui com a gente na abertura, né? O Edu Bianco, a Cristobias também, que estava todo nesse processo aqui de implantação da unidade lá no começo, né? E que a unidade vem crescendo, né? Eu fiquei aqui de 2014, 2016, e é bacana que a unidade vem vem aumentando o público, vem aumentando, né, vem se diversificando, né, nas atividades, na ocupação do espaço. Acho que isso é bacana, que é uma unidade que acho que desde o começo se mostrou muito camaleônica, né? Ela vai sempre se modificando, né, em função das necessidades, das possibilidades, né, assim, da ousadia, né, que se propõe nesse espaço. Então, acho que isso é bacana também. E também agradecer ao Binho, dar os parabéns também pela Feliz, né, que é essa feira literária aqui muito importante, né, que a gente tem, acho que é sempre bom. Nos agradece. Né, enquanto tem gente que quer armar as pessoas com arma, acho que a gente tem que armar com livros, né? Com certeza. Então, isso acho que a grande arma que a gente tem são os livros, né? Então, acho que a feira literária é essencial para, né, seja Feliz ou seja qualquer outra, é essencial para que a gente continue aí tendo uma incerteza mais certa, né? Então, bacana. Parabéns, Binho, pela feira aí. Nós que agradecer todo mundo que trabalha na feira, todo mundo que trabalhou nesse evento, a turma aí, o Donizete, nosso tem o querido Elcio Giba, também, o Pezão. Tá? Agradecer o Elcio também, que fez a parte gráfica do livro também, ficou Ele sensacional. Tá aí? Olha isso, está lindo mesmo. E aí a gente vai... E avisar que também, você falou em ousar, né? E aqui também no Sesc está tendo... Eu não participei ainda, mas está tendo a turma do Passinho, que reuniu aí um monte de gente, né? Está abrindo realmente para outras possibilidades essa unidade. Então, o negócio realmente vai transformando, né? Lirismo à flor de Bia. Bia pediu para eu inventar um sonho. O meu sonho era que os jornais de amanhã viessem sem tantas notícias de bala. O meu sonho era distribuir sonhos de valsa para as crianças que não têm nem com o que sonhar. O meu sonho era acordar e saber que todo mundo dormiu feliz. Boa noite. Gratidão.